not completely comfortable with the theme, although I was selected to represent here the Portuguese Buddhist Union. My condition was to speak in Portuguese since this theme is not really my subject. Nesse sentido, devo dizer que a minha aproximação ao tema será feita na perspectiva das humanidades, a área de conhecimento em que se situa a minha formação académica. Todas as tradições e todas as disciplinas espirituais utilizam parábolas para comunicarem verdades, intuições, revelações, ensinamentos que são considerados fundamentais para a explicitação do corpo doutrinal, mas também da prática vivida no âmbito dessas tradições e dessas disciplinas. Entre os textos budistas encontramos a parábola dos dois cegos, que aspiravam a conhecer a natureza das cores. A um dos cegos foi-lhe dito que o branco era a cor da neve, ao que o cego, agarrando num punhado de neve, concluiu que o branco era frio. Ao outro cego foi-lhe dito que o branco era a cor dos cisnes, ao que o cego, escutando o bater das asas de um cisne, concluiu que o branco fazia frufru. Esta parábola tem, obviamente, um significado e ilustra a tese de que a realidade é indissociável da percepção que dela se tem. Que a natureza é constituída por fenómenos físicos objetivos e por fenómenos mentais subjetivos. Quando percepcionamos um objeto, damos-nos conta de que algumas das suas propriedades do objeto estão inextricavelmente associadas à percepção que dele temos. E por isso, o objeto pode ser percebido como agradável ou desagradável, como interessante ou desinteressante, como belo ou feio, consoante o observador ou o sujeito da percepção. Contudo, pensamos que algumas das características do objeto existem em si e por si como se fossem parte intrínseca do objeto e que essas características permitem definir a sua verdadeira natureza, aquela que se esconderia para além do véu que é interposto pela ação das nossas percepções. Ora, para a filosofia budista do conhecimento, nenhuma destas características consideradas primordiais do objeto resiste a uma análise crítica, nem autoriza a que por elas se possa aceder a uma realidade última. Assim, por exemplo, a nível subatómico, um eletrão pode ser considerado como uma partícula ou como uma onda. As suas características e os seus parâmetros podem ser descritos ou por cálculos matemáticos ou por quantidades que são cifradas por instrumentos de medida. Quer isto dizer também que a nível subatómico não há uma realidade objetiva cuja forma seja independente da percepção. E também não há uma apreensão conceptual que seja unívoca na medida em que essa apreensão conceptual varia de observador para observador. De facto, as características ou os parâmetros que definem o eletrão-partícula só existem na dependência de outros fatores, como, por exemplo, os objetos ou os métodos de medida. Para o filósofo francês Henri Poincaré, e matemático, a realidade última permanece para sempre acessível. Para a filosofia budista do conhecimento, não significa que a realidade, tal como nós a percebemos, não exista. Seria um absurdo declarar isso. Ela não postula que a realidade seja inexistente fora do espírito que a apreende. O que a filosofia budista do conhecimento declara é que não existe uma realidade em si, independente de um sujeito que a perceba. Tese esta que parece coincidir com a afirmação de um dos arquitetos da física quântica, Heisenberg, quando declara que aquilo
que vemos na natureza, aquilo que se observa na natureza, não é a natureza em si, mas a natureza exposta aos nossos métodos de avaliação e observação. Se existe, de facto, um termo-chave, uma palavra para a filosofia do conhecimento para definir o que é a realidade, essa palavra é interdependência. E isso é válido para todos os objetos, sejam partículas subatómicas, sejam objetos visíveis, sejam instantes de consciência. De facto, uma experiência, mais do que uma experiência no domínio da física, prova esta globalidade, a interdependência dos fenómenos, tanto a nível subatómico como a nível macroscópico. A nível subatómico, as experiências ditas de EPR declaram ou demonstram que a realidade é não separável, que dois fragmentos de luz que tenham alguma vez interagido entre si permanecem unidos numa única e mesma realidade. Que a sua distância não impede que possam ser correlacionados instantaneamente sem transmissão de informação entre si. A imagem que vem atrás de vocês é a imagem do pêndulo de Foucault, que prova, a nível macroscópico, a mesma ideia, a de que a realidade é fundamentalmente constituída por relações de interdependência. Este pêndulo de Foucault prova que o que se passa no Panteão de Paris, com o pêndulo, não se relaciona com o meio local, mas sim com o universo inteiro. O pêndulo de Foucault prova, portanto, que o que se passa e o que sucede nesta nossa minúscula Terra é decidido, em grande medida, pela imensidão cósmica. Quando o primeiro imperador chinês da dinastia Liang, no século VI, Wu, perguntou ao primeiro patriarca do budismo chinês, Bodhidharma, qual o princípio supremo e qual o princípio mais sagrado do budismo, Bodhidharma respondeu-lhe, vazio infinito e nada de sagrado. Este vazio é um conceito fundamental no budismo. Ele fundamenta-se na experiência do próprio Buda Sakyamuni. O que vem agora é a imagem não do Buda, mas sim de Bodhidharma. Experiência essa que foi reproduzida, digamos assim, por muitos dos seus seguidores, de todos aqueles que, pondo à prova os ensinamentos de Buda, despertaram para a consciência da dissipação do duplo véu dos nossos obscurecimentos mentais e dos nossos obscurecimentos emocionais. Experiência essa registada num dos mais antigos livros canónicos do budismo, chamado o Prajnaparamita, ou o Sutra da Perfeita Sabedoria. Nesse sutra, que conhece várias versões, uma delas identificam-se 18 formas do vazio e 18 formas de o realizar. O que importa salientar do ponto de vista budista é que essas 18 formas do vazio são remissíveis à tese de que os fenómenos da realidade são desprovidos de uma natureza intrínseca, de uma estabilidade, de uma permanência, de que não existe, portanto, nenhuma essencialidade por detrás dos objetos que designamos como sendo fenómenos particulares, que não há entidades primordiais, essenciais, encerradas sobre si mesmas. Esta doutrina, designada pela doutrina da vacuidade, que foi pela primeira vez exposta pelo filósofo indiano Nagarjuna no século II, tem, efetivamente, consequências importantes no plano do conhecimento, no plano da existência e no plano ético. No plano do conhecimento, porque se verifica que há uma espécie de incongruência entre o nosso mundo visível e o mundo considerado, da perspectiva budista, como a realidade última. Incongruência essa que deriva do facto de dotarmos de substância própria aos objetos, aos fenómenos, quando eles
não têm essa substância. Incongruência essa que, no fundo, gera todo um conjunto de equívocos relativamente ao modo como nos relacionamos com o mundo e como nos relacionamos entre nós. Nada existe em si mesmo separável de uma teia imensa de causas e de condições, e também nada existe sem que implique a participação constante da nossa consciência. Entre uma filosofia ou uma religião, ou mesmo uma perspectiva científica apoiada num princípio absoluto que procura explicar a causa dos fenómenos a partir desse princípio, e a posição contrária do acaso, subscrito pelos nihilistas ou materialistas, eis-nos perante uma filosofia do conhecimento baseada numa prática que não tem a ver apenas com, obviamente, a observação dos fenómenos, mas também com uma longa tradição de conhecimento contemplativo que explica a manifestação dos múltiplos fenómenos como obedecendo às regras do jogo da interdependência. A nível a nível existencial, esta filosofia da vacuidade também tem consequências. E as consequências estão no facto de, do ponto de vista metafísico e do ponto de vista filosófico, não se poder subscrever a ideia de uma substância intrínseca a partir da qual se configure a ideia metafísica de uma alma ou a ideia psicossomática de um eu reificado, de um eu absoluto. Do ponto de vista ético, esta filosofia da vacuidade, sustentada pelo conhecimento intuitivo que é fundamentalmente adquirido por via da contemplação, esta ética fundamenta a sabedoria intuitiva e a sabedoria prática da compaixão e também do amor por todas as criaturas. O poema que tenho diante de vós é um poema de Jorge Luís Borges que, de certa maneira, explicita a ideia de não somos seres intrinsecamente encerrados em nós mesmos. É um poema com o título Ao Filho. Não sou eu quem te concebe, são os mortos. São o meu pai, o seu pai e seus antepassados. São os que num vasto dédalo de amores traçaram depois de Adão e os desertos, de Caim e de Abel, numa aurora tão antiga que já é mitologia. E chegam, sangue e medula, a este dia do porvir em que te concebo agora. Sinto a sua multidão. Somos nós, e entre nós, tu e os vindouros, filhos que hás de conceber. Os derradeiros e os de vermelho Adão, sou esses outros, também. A eternidade está nas coisas do tempo, que são formas pressurosas. De certa maneira, este texto é uma espécie de atualização e de ilustração de um versículo famoso do citado Sutra, o coração da perfeita sabedoria, em que se declara que o vazio é a forma é o vazio. Quando Jorge Luís Borges, neste poema, escreve: a eternidade está nas coisas do tempo que são formas pressurosas, esta eternidade e estas formas pressurosas remetem, na minha leitura, para esse conceito fundamental do vazio, de que não somos, todos nós, possuidores de uma essência última, de que não há nada à qual nós nos possamos agarrar como uma natureza intrínseca. Somos todos seres interdependentes e mesmo o nosso interior é feito, como diz Jorge Luís Borges, do sangue e da medula dos nossos antepassados. Esta filosofia encerra um ensinamento claro. O ensinamento de que, por via da interdependência, se chega à via do respeito e do amor e da compreensão por todos. É, portanto, uma
filosofia baseada numa experiência prática que procura iluminar o caminho das pessoas, o caminho dos que, com coragem e com sentido de responsabilidade, procuram viver a vida de forma integral, aquela que se baseou inspirada nos ensinamentos do Buda Sakyamuni. Muito obrigado.